povo de manhã cedo, gente. Bom dia! Bom dia, o pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso último dia do Congresso IP. Estamos muito felizes com a realização desse evento e com tudo o que aconteceu durante esses 4 dias. E para finalizar, então, para começar, né, o nosso último dia que está com uma programação tão especial, eu gostaria de convidar a nossa coordenadora do Stricto Sensu, a professora Samira Kfouri. Gente, que pena, né, que está terminando. É só isso que eu tenho para falar, não tenho para falar outra coisa aqui. Porque foram dias assim de muito aprendizado, tanto aqui, né, presencial, como tantos que estão online. E o feito, né, de fazer nessa modalidade híbrida é muito legal. Às vezes a gente olha aqui e tem pouca gente, mas tem muita gente, né, assistindo online, mandando os parabéns. A Fátima também deve ter recebido um monte de coisas. E hoje a gente, mais uma vez, tem o prazer de ouvi-lo, professor Cássio. Eu não vou tratar o professor Cássio como uma visita, tá, gente? Porque, para mim, você já é de casa. Né? Mais do que isso. Então, quantas vezes você quiser voltar e quantas vezes a gente convidar, a gente vai ter o maior prazer de tê-lo conosco, tá? Porque aprendemos muito. E você se tornou uma figura muito importante. Cuida dos nossos queridos lá e, né, e nos traz tanto conhecimento, tanta experiência, tá? Então, ele começa com a fala de agora. Eu estou assim, nós estamos assim, aprendendo a fazer as coisas fazendo, tá, gente? Então, professor Cássio, fica à vontade. Já estão reclamando do lado de lá? Estão reclamando do lado de lá que não estão me ouvindo, gente. A gente, né, tem que aprender a viver como professor, como palestrante de evento nesses novos tempos. Isso é muito legal, tá? Então, né, a gente vai aprendendo a lidar com a tecnologia, né, professor? E ao lidar com a tecnologia, a gente tem o microfone fica mais perto. A Gi falou para mim assim... o que você falou agora? Fica nessa posição aqui. E eu, como professora, eu sempre caminhei pela sala, eu não sei ficar parada, entendeu? Então, até isso, né, o espaço cênico, a gente tem que aprender, a questão de tudo isso, né, professor? E você falou tanto essas coisas. E a IA também vai exigir algumas coisas, mas nós vamos ensinar muito para a IA. Essa coisa que eu pretendo instigar nas pesquisas, tá? Então, junto com o professor Daniela, que vai estar junto com ele aqui na mediação, tá? E hoje, como ela disse, nós temos coisa boa, viu? Olha lá, chegou mais peso aqui, né? Chegaram aqui um peso enorme, e a nossa fala hoje, além da do professor, obviamente, vai ser uma coisa muito importante, que é a inclusão, né? A qual a gente tem que se debruçar, e muito. Então, esperem, porque o dia promete. Amanhã promete. Olá, bom dia a todos novamente. Então, nessa mesa hoje, nós vamos falar sobre a transformação digital e os desafios da pesquisa científica. E eu vou chamar aqui a minha colega, a professora Daniela Ramos, da Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, Daniela. Bom dia a todos. Eu falo aqui, né, então, de forma remota, aí, numa dupla com o professor. Bom, a lei de Murphy sempre diz que não importa quantas vezes você teste antes, não importa, a lei de Murphy ela prevalece em todos os campos científicos.
Vamos aguardar aqui 2 minutinhos enquanto a internet se restabelece. Oi, Dani. Voltou, Dani? Duas telas, né? Uma estava travada e a outra estava funcionando. Então, mas eu estava agradecendo, na verdade, né, o convite, né, a parceria de estar em conjunto aí com o Cássio, né, para a gente discutir alguns aspectos da pesquisa, né. Na verdade, eu acho que a gente vai trabalhar mais para problematizar, né, o que é a gente fazer pesquisa no atual contexto que a gente vivencia, né, que nos traz várias oportunidades, mas também vários desafios. Né, e o próprio modelo do evento, essa possibilidade do híbrido, de eu estar aqui em Florianópolis, né, o Cássio está aí presencialmente com vocês, já é uma das oportunidades, e o desafio é isso, né, lidar com a rede, como, né, a pessoa tinha falado anteriormente, né, de como se modifica até a forma como a gente se coloca para atender, né, então a possibilidade está de formas diferentes, né, presencial e remotamente no evento. E aí eu já começo a fala, Cássio, como que você vai fazer mais algum comentário? Não, Dani, pode fazer a sua fala, depois eu falo a minha, a gente faz aqui uma discussão sobre a temática, tá bem? Então, eu fiz uma apresentação aqui para compartilhar com vocês, até para facilitar aí a nossa interação. Deixa eu iniciar aqui. Bom, então a ideia, né, é discutir, eu e o Cássio, a gente fez uma organização para fazer sentido para vocês. Eu, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu trabalho no programa de educação, de pós-graduação em educação, e na graduação trabalho com a disciplina de didática, né, faço experiência já há bastante tempo, né, num campo que é das tecnologias aplicadas à educação, com jogos digitais, na educação à distância, né, então trabalho tanto com pesquisa qualitativa quanto pesquisa quantitativa, e a gente tem, assim, aprendido muito nos últimos anos, né, com o avanço de várias ferramentas e plataformas que têm apoiado a pesquisa. Né, então, eu acho que é bem importante, a gente tem até dificuldade de acompanhar a quantidade, né, de novos recursos, de novas ferramentas, né, então a gente tem tido dificuldade mesmo de se atualizar e dar conta de tanta novidade que acaba surgindo. Então, até para conhecer um pouquinho, né, o público, assim, quem está assistindo, e aí a gente tem um retorno, depois eu apresento para vocês o resultado do que eu vou propor agora. A gente montou um pequeno levantamento que eu gostaria que vocês respondessem, né, então vocês podem acessar tanto pelo QR Code, como pelo apelido do link do Google que eu fiz, que é o teampool.com, TIC, né? E eu queria que vocês respondessem, assim, é bem breve ali, vocês vão responder, só vão botar algumas informações do perfil, só para a gente ter um panorama, né, de quem que está assistindo, e vão responder sim ou não em relação a alguns recursos que comumente são utilizados na pesquisa. Então eu peço que vocês respondam aí rapidamente. Aí não sei se vocês conseguem ler pelo celular. Vou deixar um pouquinho aberto aqui e já vou abrir o instrumento para a gente já conseguir acompanhar os resultados. Né? E a gente tem uma ideia do que, né, vocês que assistem ali de alguma forma, né, ou têm interesse pela questão, né, da pesquisa científica, né, estão iniciando uma pesquisa, ou têm curiosidade. Né, então, e aí diferentes gerações, eu imagino, né, de diferentes idades, enfim, a gente tem uma ideia geral em relação a isso. Aí não sei quem está vendo aí a rede, quem está participando online, se está conseguindo entrar, se quem está presencial também, qualquer coisa, vocês me avisem. Por aqui tá dando certo, viu, Dani? Tá. Deixa eu acompanhar lá a quantidade de respostas, só vou ter que sair aqui da apresentação.
respostas estão chegando. Vamos aguardar um pouquinho. Já temos 12, 15, está aumentando rapidamente. Acho que é a galera que estão conseguindo acessar para responder. E aí, enquanto vocês estão, né, respondendo, eu vou adiantando alguma coisa, né? Então, até a Giana, quando fez o convite para mim e para o Cássio, comentou que a gente poderia abordar também a produção que a gente tem feito, né? Então, eu e o professor João Mata, a gente publicou um livro a gente escreveu um livro durante o período da pandemia, e a gente escreveu um livro sobre metodologia da pesquisa em educação, tanto em relação à abordagem mista, quanto à abordagem quantitativa e qualitativa. Então, é um livro que tem sido bastante utilizado, né, principalmente por mestrandos e doutorandos, e a gente tentou fazer um livro que fosse mais didático, e esse livro, ele apresenta um ciclo da pesquisa. Então, conforme a gente for avançando, eu vou trazer uma visão geral desse ciclo de pesquisa e tentando fazer alguns apontamentos em relação à forma como a tecnologia se insere nos principais estágios que a gente tem da pesquisa. Assim, eu não vou dar conta de tudo, eu só vou trazer alguns exemplos de ferramenta, talvez vocês conheçam outros e talvez outros melhores, né? Algumas ferramentas, elas são software livre, então estão disponíveis para uso de forma gratuita, outras ferramentas já são ferramentas pagas, né? Mas que são recorrentemente utilizadas, né, na pesquisa. Então, é mais para fazer uma provocação em termos de como que essas ferramentas, elas facilitam e nos apoiam na pesquisa, né, e isso transformando a forma como a gente pesquisa. Então, eu vou parar aqui a apresentação para compartilhar com vocês aqui os resultados, só para a gente dar uma passada bem rápida aqui, porque a gente também não tem tanto tempo. Então, vocês vão acompanhar aqui em tempo real, enquanto algumas questões ainda tentando respostas, né. Então aqui, ó, a maior parte, né, de quem respondeu, então está com o doutorado em andamento, né, então a pesquisa... O slide full aqui? Pode continuar. Oi? Não, eu pedi para colocar o seu slide tá. na tela, que é para a gente poder conseguir visualizar os dados. Mas pode... que eu estou abrindo direto aqui, né, de uma ferramenta que a gente utiliza bastante na pesquisa, né, que é o formulário do Google. E aí a gente tem aqui um perfil, então, da maioria com doutorado, né, alguns com graduação em andamento, né, depois a gente tem o mestrado, então, e os doutorandos que são a parte que respondeu. Ó, a maioria, então, também participa de projetos de pesquisa, né, a gente também tem um grupo importante que já participou da iniciação científica, que faz parte, né, é uma oportunidade, uma experiência muito rica, né, para quem tem interesse de trabalhar na pesquisa, seguir a carreira acadêmica, então... É uma aproximação que já acontece durante a graduação. E aí, em relação às ferramentas que são utilizadas. Então, aqui a gente vê, ó, praticamente 90% faz a pesquisa em bancos de dados, né, e é uma facilidade que a gente tem de ter acesso a produções do mundo inteiro, ter uma ideia, né, sobre o que tem sido produzido. A utilização de software de análise qualitativa, né, então aqui quase 55%, 56% de quem respondeu utiliza. Uma parcela maior vai não utiliza, na verdade, né? O vermelho é que não utiliza. Então, 30% vai utilizar a ferramenta de análise quantitativa, né? E talvez essa resposta seja porque também não faz pesquisa quantitativa, então a gente não é só porque, né, não utiliza. A gente tem aqui um percentual significativo aqui, ó, e isso é bem interessante, que utilizam ferramentas ou plataformas para fazer a gestão bibliográfica. Então, 61% diz que utilizou. O uso da IA, né, que é algo bem atual, então utiliza, né, no auxílio à escrita do trabalho, né, tanto a formulação, a estruturação e às vezes até a própria correção do trabalho. Então, 72%, né, tem utilizado. E para auxiliar... me faltou botar a opção, né? Então, desculpem aqui na análise de dados, mas eu vou comentar com vocês. Então, utiliza a ferramenta digital para coletar dados, então, como esse formulário que a gente está utilizando aqui, então, para parcela grande utiliza. Uso de documento compartilhado para apoiar a escrita, né, especialmente quando a gente tem projetos de pesquisa que são desenvolvidos em grupo, né, ou mesmo num processo de orientação, então, uma parcela bem significativa. E aí foram sinalizadas outras ferramentas aqui, né, e outros
comentários, enfim. Eu vou voltar, então, para a apresentação. E eu volto, né? Então, a gente vai poder discutir um pouquinho esses resultados iniciais aqui que a gente teve. Deixa só eu compartilhar aqui. Era um desafio aqui que foi o computador da Dada que travou. Mas não sei se vocês estão me ouvindo. Eu não vou colocar no modo de apresentação porque o computador aqui travou, enfim. A gente está escutando normalmente, viu, Dani? Tá. E estão visualizando a apresentação ou não? Sim, estamos. Tá. Eu não estou conseguindo colocar. Agora acho que vai no modo de apresentação. Então, assim, ó, só para contextualizar um pouquinho, é só uma provocação essas imagens aqui, né? Eu não sei daí de quem está assistindo, né? Que tem familiaridade, por exemplo, com a máquina de datilografia. E eu trago isso como um marco até em termos de escrita acadêmica, né? Então, antigamente, quando se escrevia, né, quando se fazia um mestrado ou um doutorado, né, muitas pessoas, né, claro que há muito tempo atrás, talvez nem tanto, né, que eu fiz curso de datilografia, escreviam usando a datilografia. E qual é a principal implicação e diferença disso? É porque o trabalho tinha que ser escrito numa linearidade. Então, assim, você não poderia ficar voltando no trabalho, e hoje para a gente é inconcebível, né, com as tecnologias que a gente tem, construir um trabalho que começa do início e ele vai até o fim. Então, a gente hoje tem a possibilidade de reescrevendo, trabalhando essa escrita, e esse processo de reescrita, quando a gente tem essa questão mais analógica da máquina de datilografia ou que é um manuscrito, isso demandava muito trabalho, né? Então, você tinha que ter um bom planejamento da própria escrita e do texto para começar a produção disso. Então, isso é uma mudança profunda. Assim, quando eu comecei a trabalhar na UFSC, na minha sala que eu ocupei, eu encontrei um trabalho, uma tese de doutorado, que era datilografada. E aí, era tudo colocado em pastas, né, com plásticos, enfim. E aí, imagina, a gente pensa assim, o trabalho, né, que se tinha, às vezes, né, datilografando, chegava no final, daquela folha tinha um erro, você tinha que começar tudo de novo. Então, pense no lado do trabalho. Aqui a Barça, né, onde a gente pesquisa nas bases de dados, no Google, na internet, né, e antigamente, quando fazia os trabalhos, né, na escola, tinha a Barça e tinha similares. Então, também era uma busca muito linear, porque a Barça era organizada tipo um dicionário, né, para quem não conhece, e aí vários temas eram explicados, né, então a gente normalmente, quando tinha trabalho escolar para fazer, consultava a Barça, né, ou, claro, em livros, mas a Barça tinha essa proposta, né, de trazer vários conteúdos, né, e várias referências. Uma outra questão é a própria imagem, né, da fotografia, da revelação, do tempo que se modifica, né, e hoje a gente tem acesso, hoje a IA constrói imagens, né, sem que a gente tenha a necessidade de ter uma reprodução de uma realidade. Enfim, são vários processos, aqui são só alguns, que modificam drasticamente a forma como a gente pensa e a forma como a gente escreve, que a gente organiza. Então, por isso que quando a gente discute a questão da tecnologia, ela traz impacto em vários âmbitos da nossa vida, e também para a pesquisa científica. Então, aqui é a referência, né, o livro que eu vou pautar agora para apresentar para vocês. O ciclo da pesquisa e tentando contextualizar tanto esse levantamento ali do que a gente percebeu, né, do que é utilizado ou não utilizado dentro das principais etapas. Como a gente não tem um tempo muito grande, eu vou colocar algumas questões, é claro que a gente não vai dar tempo, e a gente pode depois, eventualmente, na discussão, aprofundar alguns aspectos que vocês têm no interesse. Então, esse é o ciclo de pesquisa que a gente organiza o livro e vai trabalhando a partir dessas principais etapas. Foi bem difícil pensar numa representação disso,
Mas, de modo geral, a gente poderia pensar que a pesquisa ela inicia, claro, primeiramente com a definição de um tema, né, que você vai abordar. Esse tema, às vezes, ele pode ser revisto dentro do próprio processo, né? Eu defino um tema inicial, esse tema resulta num problema, e eu vou fazer uma revisão de literatura, né? Seja numa base de dados, em fontes, em livros, e talvez essa própria revisão já me ajude a definir melhor, recortar melhor esse tema. Então, aí a gente passa para um segundo processo. Isso não acontece de forma assim, né, tão linear nas etapas, mas a gente tem, então, uma forma organizar, né, a imagem não tem movimento. E aí a gente vai para a parte do planejamento da pesquisa, quando eu defino exatamente, né, esse meu tema, esse meu problema, e aí eu vou pensar nas minhas abordagens, né, nos objetivos, né, na amostra, como que eu vou fazer a pesquisa. Se você trabalhar com pessoas, você tem que passar por um comitê de ética. Então, tudo isso faz parte do planejamento da pesquisa e sempre vinculado à questão temporal. Depois eu vou para a parte da metodologia, que inclui não só descrever essa metodologia, mas especialmente, né, de definir como que a pesquisa vai ser feita, né, do processo de coleta, de onde essa pesquisa vai ser feita. Tendo isso, eu passo, então, para a coleta de dados, que aí é a inserção no contexto da pesquisa e a execução dos procedimentos que foram previstos lá na metodologia. Então, eu, com os dados em mão da minha pesquisa, eu passo para um outro processo, que é a análise desses dados. E aí, essa análise supõe, né, tanto uma interpretação desses resultados, como uma discussão. Eu volto para a minha revisão de literatura, porque eu vou precisar, na discussão, relacionar os meus achados com aquilo que eu vi na literatura, e eu vou reforçar aquilo que já apareceu na literatura, ou eu vou contrapor e dizer que no contexto em que a pesquisa foi desenvolvida não é bem daquela forma, né? Então é bem importante que na discussão eu retome o meu referencial, né, que eu apresento, né, nos capítulos teóricos, e aí dentro disso tudo a gente tem sempre o processo da redação e da escrita científica. E aí aqui, quando a gente pensa essa revisão de literatura, né, em que a gente vai fazer, né, essa construção do estado da arte, ter um referencial teórico, a gente vai ter principalmente, quando a gente pensa no levantamento de pesquisas correlatas, o uso das bases de dados, né? E aí aqui tem só exemplos de algumas. A gente tem o portal da CAPES, que, na verdade, a partir do portal da CAPES você acessa várias bases. A gente tem bases específicas por área, né? Então, certamente vocês são de diferentes áreas do conhecimento, e é importante que vocês identifiquem qual é a base correspondente à área, e normalmente a gente combina, quando a gente vai fazer uma revisão, mais de uma base, né? Essas bases aqui que eu trago, os Scopus, a UFSI, a Direct, elas são bases mais gerais, então elas agrupam várias áreas do conhecimento. E aí aqui a gente já tem a tecnologia, e aí pensem, né, de quem fazia, além de escrever, né, uma tese ou uma dissertação datilografando, ainda consultava materiais só fisicamente nas bibliotecas, e que se precisasse de algum material, de algum pesquisador que teve contato, tinha que mandar uma carta por correio, né, esperando que a pessoa pudesse responder ou encaminhar algum material adicional. Então vejam que é um time de pesquisa e muito diferente do que a gente tem hoje em dia, porque eu, a partir dessas bases, vou ver trabalhos do mundo inteiro, de lugares que às vezes eu nem sabia que existia, né, e pesquisas muito bem feitas e que são publicadas e estão disponíveis mundialmente. Aí aqui as ferramentas das referências que apoiam esse processo, e aí a gente viu que uma parcela até significativa utiliza, né? Aqui eu só dei alguns exemplos, então como eu coloquei, eu não vou esgotar as possibilidades. A ferramenta que eu particularmente tenho utilizado é o Zotero, né? E ele traz muitas facilidades, assim, é bem recente que eu utilizava, a gente usava muito, então o Cássio, a gente fez a revisão junto, né, Cássio, muito, e isso não faz muito tempo, mas é porque essas ferramentas já existiam, mas elas não eram tão difundidas, né? E hoje você encontra, você não precisa mais fazer um curso para aprender a mexer numa ferramenta, porque no YouTube a gente encontra tutoriais, enfim, às vezes a própria ferramenta já disponibiliza, né, e elas são bastante intuitivas para você estar utilizando, mas assim, a gente fazia muito com controle de planilha, né, então eu fazia a busca, colocava tudo lá, tinha todo um processo para depois excluir os duplicados, e hoje não. Elas já estão integradas nessas bases, você gera um arquivo, coloca dentro dessas ferramentas, e elas já organizam as informações, geram as citações, você consegue ter acesso a várias informações da publicação, né, consegue compartilhar também em grupo, né, para facilitar, especialmente quando as revisões são feitas em grupo. Então, isso é uma forma, né, a gente às vezes tem um custo temporal para aprender a mexer numa ferramenta, mas depois a gente certamente tem uma vantagem em relação a como ela agiliza e organiza esse processo. Passando então para a questão, né, do planejamento da pesquisa, a gente
que do planejamento a gente tem, tanto planejamento como a própria metodologia, a gente tem algumas ferramentas que ajudam na gestão, né? Então, assim, o próprio Google Drive, você pode organizar ele para gerir a pesquisa, para contar parte da informação. A gente tem outras ferramentas que são específicas, né, para a gestão de pesquisa. Para a coleta de dados, a gente também vai ter algumas ferramentas, né, o Google Forms, que foi o que a gente utilizou e que é bem fácil e acessível para estar utilizando. Tem outras ferramentas que disponibilizam algumas possibilidades de forma gratuita e depois você tem, né, que pagar. É claro que essas ferramentas elas têm recursos mais elaborados e às vezes avalia se é um projeto que tem um financiamento. A envergadura desse projeto, às vezes vale a pena você investir na aquisição de uma ferramenta. O Google Meet, que ele ajuda, por exemplo, numa coleta que aconteça de forma remota, ferramentas que se integram a isso e já fazem a transcrição, por exemplo, de uma entrevista que seja feita de forma remota. Então, a gente tem muitas facilidades, né? Então, essa própria questão da transcrição das entrevistas era algo que dá muito trabalho, né? Há bem pouco tempo atrás, tipo, meus orientantes, às vezes, uma coisa super trabalhosa, pagaram pessoas que transcreviam as entrevistas que foram gravadas, porque é um trabalho que exige bastante dedicação e bastante tempo, né? E a gente hoje tem recursos que apoiam e que ajudam, e aí o seu trabalho é muito mais de revisão. Aí aqui, quando a gente está falando de pesquisa de coleta, né, eu só compartilho aqui um vídeo que eu fiz, né, dentro de um curso que a gente ofertou de elaboração dos questionários, e isso também para chamar a atenção de como a gente tem, assim, acesso a muitas informações, né, não só de como elaborar um questionário, mas das ferramentas. Né? Então, a gente tem... eu, por exemplo, dei uma disciplina na pós-graduação que era de pesquisa quantitativa, e eu utilizei um canal de um profissional, de um professor pesquisador, que ele ensinava a fazer os testes estatísticos usando uma ferramenta que é o Jamov, que eu já vou apresentar aqui para vocês. Né? Então, na análise de dados, que é onde a gente talvez tenha mais tradição de uso, né, das ferramentas, principalmente na pesquisa quantitativa, em que, né, até você consegue fazer no Excel, mas uma ferramenta como o SPSS, que é uma ferramenta que já é utilizada há muito tempo, traz uma grande facilidade, né, na forma como você conduz a análise. Então, é quase como uma condição para a pesquisa quantitativa você utilizar, né, um software ou apoio de uma ferramenta digital. Mas na pesquisa qualitativa, a gente também vai ter outras ferramentas, como algumas dessas que eu coloquei aqui, que apoiam, ajudam na organização, mas ela não automatiza tanto a análise, né? Até o ChatGPT ele se propõe a isso, mas você vai ter que, de alguma forma, conferir. Né? Então, até semana retrasada, eu estava fazendo uma revisão de literatura e eu localizei, um dos trabalhos que eu analisei, tinha utilizado o ChatGPT para fazer a análise de dados, e a forma como eles descrevem a metodologia é extremamente interessante, né? Porque eles trabalham com uma grande quantidade de dados para ser analisado, dados qualitativos, e eles conseguiram criar uma estratégia de uso que facilitou bastante, né, a análise desses dados. E aí voltamos aqui, né, então, para o ciclo da pesquisa. Então, a ideia, como a gente não tinha muito tempo, né, então era trazer essa visão geral, né, do caminho, que é uma forma de organização e de pensar a pesquisa, que talvez faça sentido para vocês. E aí termino aqui a minha fala, né, com alguns contatos, e aí fico à disposição ali para depois, né, da fala do professor Cássio, da gente poder estar interagindo. Da minha parte seria isso, Cássio. Espero que tenha dado para acompanhar e ouvido bem aí. Sim, Dani, acompanhamos muito bem, e eu conheço a Dani já há um bom tempo. Ela não foi a minha orientadora do doutorado, mas prestou muito apoio, e muito que eu sei da análise de dados quantitativo eu aprendi com a Daniela, então, a pesquisadora, e hoje tenho o prazer também de colaborar com ela num projeto na Universidade Federal de Santa Catarina, na orientação de estudantes da pós-graduação em psicopedagogia. Então, a Daniela, junto com o João, na escrita do livro, assim, foram muito felizes, porque foi uma escrita não técnica, foi uma escrita, assim, eu considero que foi uma escrita baseada na experiência de orientação de estudantes. Então, para mim, sempre quando eu posso, lá é um pouco mais complicado, mas sempre quando eu posso, eu sugiro os estudantes a utilizarem esse livro. Então, até brinco com ela que existia lá no Instituto de Educação um mercado negro desse livro, porque não é vendido em Portugal, e todo mundo que vinha para o Brasil, o meu mesmo, o exemplar, eu tinha dois, um
com a dedicatória deles, eu tinha 2 exemplares. O meu foi tomado. Um colega angolano, estava terminando um doutorado, sabia o que eu tinha, ele foi lá, me tomou o livro, me deixou o dinheiro, e disse, olha, você vai para o Brasil sempre, chega lá, se vira e compra outro. Então, existia um mercado meio negro lá, de quem vinha, e aí uma vez o João e a Daniela foram a Portugal e disse, olha, faz o seguinte, vamos reduzir isso, traz uma caixinha com 6 livros, deixa aqui na minha sala, aí hoje os estudantes lá compram o livro online e recebem comigo lá em Portugal para poder encurtar esse... Era um mercado meio negro, assim, porque não era vendido e os estudantes tomavam do outro, quando alguém vinha e tinha que mandar comprar. Então, hoje, eu sempre tenho lá 2 ou 3 exemplares, o pessoal compra online, na Artesanato Educacional, e fala, olha, vou retirar com o Cássio aqui em Portugal. Aí vai lá no Instituto de Educação, eu vou lá e faço. Eu entrego é mais rápido do que comprar aqui no Brasil, porque comprou online, eu entrego na mesma hora. Então, é um livro foi muito feliz a escrita, porque não foi uma escrita técnica. Então, foi uma escrita que evoluiu do processo de docência, tanto dela, na parte mais quantitativa, e do João mais da parte qualitativa, dessa evolução deles no processo de orientação, de docência, e que foi materializado no livro. Então, ele aborda de forma ampla as abordagens dentro de um ciclo, mas com a linguagem muito simples, muito clara e muito metodológica. Então, é um livro que eu, particularmente, gosto muito e que eu, de fato, assim, recomendo para os estudantes, porque ele é simples de ler e ele é muito indicativo. E ele traz também, como a Dani trouxe aqui na fala dela, já uma metodologia já muito alinhada com as tecnologias digitais. Porque hoje o mercado digital, o mercado científico, editorial científico, é um mercado 100% digital. Então, hoje, algumas revistas têm ainda volumes impressos, mas é pura nostalgia, né? É tipo, para mandar para o autor a revista, mas é muito nostálgico, não é funcional, né? Então, as revistas hoje têm que ser digitais, e essas ferramentas, tanto, não só a pesquisa, o estudante, o pesquisador, deve ter o conhecimento, a competência digital mínima para poder tirar proveito dessas ferramentas. Por exemplo, eu utilizo, de toda a minha carreira acadêmica, eu sempre utilizei o Mendeley, por exemplo. É uma ferramenta, não é a melhor, porque ela está vinculada a uma base de dados, então, né? Então, tem a questão da privacidade, etc. O Zotero é melhor nisso, porque ele é uma plataforma independente e isolada. Mas, por exemplo, eu não leio nenhum artigo fora do Mendeley. Todo artigo que eu vou ler, eu li o título, li o resumo, vou ler, eu arrasto para dentro do Mendeley, coloco dentro de uma pasta, porque depois eu sei onde é que está, eu sei em que pasta, eu categorizo tudo que eu leio por pastas dentro do Mendeley, e depois ele me gera, numa produção científica, as referências de forma automática, de forma correta. Então, eu não gasto energia. Por exemplo, eu nunca fiz uma referência. Nem da minha tese, nunca fiz. Eu interpreto, sei se está certo ou está errado, mas o Mendeley vai lá e faz. Eu mando um artigo para uma revista no padrão APA, o artigo não foi aceito. Vou mandar para uma revista no Brasil, a BNT. Eu dou um clique, ele já converte tudo para a BNT. Eu estou na BNT, vou para o IEE. Eu vou lá, clico, ele já converte tudo. Então, você tem um único trabalho, e o fato de você, na unha, escrever uma referência, por exemplo, isso não te acresce. O que te acresce cientificamente é a sua interpretação do que você leu, é o que você solidificou, a informação que você sistematizou, e não você está dando um Ctrl+C e um Ctrl+V de um arquivo secundário do Word, onde você junta as referências. Então, essas ferramentas digitais, no mercado editorial científico, elas são essenciais hoje. Então, hoje, o mercado científico, hoje, uma boa parte dele é privado, então a gente tem aí grandes conglomerados bilionários do mercado científico, o Xavier, Clarivate, parcialmente o Google, Taylor. Então, a gente tem mercados científicos hoje que são bilionários, porque eles ganham dos dois lados. Eles ganham porque cobram pela publicação,
e ganham porque cobram pelo acesso às universidades. Então, não tem como um mercado desse não ser lucrativo se você cobra dos dois lados. Você cobra para quem fornece o conteúdo e você cobra para quem quer ler o conteúdo, né? Porque nós conseguimos acessar, por exemplo, uma revista aberta, né? A gente entra no site da revista e lê os artigos, ok. Mas quem é que hoje vai ler e vai direto no site da revista poder procurar artigos em uma revista específica? Não, porque você tem que entrar naquela revista a partir de uma busca, a partir de uma base de dados que concentram vários artigos. Só que este acesso agregado, eles cobram as universidades. Então, é um mercado bilionário. E a gente tem que entender, em todo e qualquer mercado, seja ele científico ou em qualquer campo da sociedade, a gente tem que entender como ele funciona. Então, nós compreendemos a importância, por exemplo, dos identificadores únicos. Então, eu não tenho dúvida que daqui 2 ou 3 anos, qualquer publicação que não tiver um DOI não vai ser considerada uma produção científica. Porque se não tem um DOI, ele não se integra com nada. É um documento em PDF, com base científica, mas ele não vai se integrar em absolutamente nada nas bases de dados, nos sistemas de referenciação e, no mais importante, que é a difusão científica. Porque também não adianta a gente investir 2 ou 3 meses, por exemplo, na produção de um artigo, você publicou o artigo, ninguém leu. Ou você publicou o artigo em um veículo equivocado. O veículo equivocado, porque você tem uma produção científica que ela está mais voltada, por exemplo, para um capítulo de livro, um linguajar voltado a um capítulo de livro, que é uma fonte secundária, e também você tem uma metodologia, uma forma de escrita, um vocabulário que está voltado para um artigo científico, que está voltado para especialista naquele campo científico. Então, é muito importante que nós também dominemos toda essa parte do processo de publicação científica em um mercado digital. Então, ou seja, trabalharmos de forma correta com os identificadores únicos, compreendermos as lógicas das bases de dados, o que é uma base de dados, como funciona, como reconhecer efetivamente e como mensurar o impacto de uma revista. Porque a gente não pode escolher uma publicação pelo nome, uma revista. Então, antes de você escolher uma revista, você tem que entender qual é o escopo daquela revista, como aquela revista publica, qual é a periodicidade daquela revista e qual tipo de artigo predominante que aquela revista publica. Então, antes de publicar um artigo, por exemplo, você fez um artigo totalmente qualitativo. Você não pode escolher uma revista pelo nome, você tem que pegar lá os últimos 2 anos da revista, visualizar se ela comumente publica artigos qualitativos. Por quê? Antes de passar por um processo de revisão de pares, é o editor da revista que faz o primeiro corte. Então, o editor dá o primeiro aceite para ir para a revisão ou não. Então, se o revisor, de pronto, já entende que a revista tem um caráter mais qualitativo, o que for quantitativo, ele vai sempre ficando em segundo ponto. Então, é muito importante a gente ter essa noção. E aqui no Brasil, ainda é um pouco mais complexo a gente poder mensurar, por exemplo, o impacto das revistas, né? Porque até então nós tínhamos um parâmetro, que era o Qualis, né? Que se encerra agora o quadriênio, em 2025, nós começamos um novo quadriênio, e tem um ditado que diz, nunca pode estar pior, que não pode ficar pior ainda, né? Mais ou menos assim, né? E está indo nesse sentido, porque a gente tem um Qualis que, por exemplo, hoje, no Brasil, a gente publica uma revista no Brasil com base no Qualis de 2020. Então, você publica em 2024 com base numa avaliação que foi feita em 2018. Porque está dentro do quadriênio anterior. Ninguém sabe nem se essa revista vai continuar funcionando em 2025. Então, a nossa janela temporal no Qualis, a gente tinha que publicar olhando para o retrovisor. Então, o nosso para-brisa era muito pequenininho no Qualis, e o nosso retrovisor tinha que ser grande, a gente tinha que publicar olhando para trás. Mas a ciência tem que olhar para onde? Para frente e não para trás. Então, o nosso Qualis era, de fato, para mim, uma coisa assim, muito absurda.
a gente publicar em 2024, olhando o desempenho de uma revista de 2020 até 2016, que é o último Qualis. Então, aqui é uma coisa muito absurda. A gente, em 2024, está olhando a avaliação de 2016 e 2020. E era ruim, mas vai ficar pior. Porque, não sei se vocês estão sabendo, mas o Qualis ele vai ser extinto a partir do próximo quadriênio. Então continua valendo, vai ter o Qualis do quadriênio 2020 até 2024, e a partir de 2025, os programas já não vão mais olhar para o Qualis, olhar de forma obrigatória. Pode olhar do ponto de vista, um overview, uma compreensão de como está. Porque as primeiras informações dão conta que não serão mais avaliados as revistas. Serão avaliados os artigos. Aí eu me pergunto, se a avaliação por parte das revistas, que dentro, considerando a quantidade de artigos, é muito menor, demorava 2 anos para sair, e era com base em métricas. Então, como é que vai sair agora, olhando individualmente para cada artigo de cada pesquisador? É algo que você olha assim, você não consegue muito mensurar como vai ser feito, né? Porque são muitas revistas, mas é um universo um pouco mais reduzido. E quando a gente escuta que, não, agora a avaliação, porque às vezes você publica numa revista muito boa, mas o artigo não foi muito bom e nem foi citado. Sim, de fato, eu concordo, mas houve um processo criterioso da revista para aquele artigo entrar. E o que eles trazem hoje, pelo menos nas informações prévias do CCPares, é que isso vai ser feito de forma individual por artigo científico. Então, você imagina, nós vamos olhar, por exemplo, a quantidade de citação de cada artigo, né? Mas, olha, quantos artigos de professores do Brasil foram publicados? Como é que eles vão fazer essa análise? Se por revista demorava 2 anos, o quadriênio nosso agora acaba em 24, né? Então, o nosso Qualis, que acaba agora, o resultado só vai sair em 2026. Demora 1 ano e meio, 2 anos para sair o resultado do quadriênio. E se for por artigo científico? E se o seu artigo for publicado no final do quadriênio? Então, eu posso ter 2 artigos científicos. Um que eu publiquei no início do quadriênio, então ele teve 4 anos para ser difundido e ser citado. Mas um outro pesquisador publicou um artigo muito melhor, mas no final do quadriênio, não foi citado, porque o artigo foi publicado em dezembro do quadriênio. Então, a mensuração vai ser que o outro artigo é melhor do que o último. Porque quem publicou mais atrás, naturalmente, independente do mérito e da qualidade, teve mais tempo para esse artigo ser citado, para os artigos que foram citados serem recitados, e eles partirem para um processo de difusão. E sem contar que qualquer processo de avaliação de um artigo científico, mesmo que por especialistas, é um pouco complexo, né? Porque você pode ter uma visão de pesquisa e você lê um artigo. Então, esse é um processo muito complicado, a gente não consegue entender um pouco. Então, no resto do mundo, por exemplo, na Europa, querendo ou não, nós adotamos o processo de indexação de revista. Então, para a gente lá, a publicação ela é considerada de forma positiva se a revista for indexada nas principais bases de dados, Scopus e Web of Science. Eu já escutei de pesquisadores aqui no Brasil, mas aí é um absurdo, porque até as universidades públicas se baseiam, por exemplo, na indexação de 2 empresas privadas. São 2 conglomerados bilionários, como disse antes. Eu disse, sim, é verdade. Mas o Qualis do Brasil é baseado em quê? No Google Scholar. Se você olhar a metodologia da área de ciências sociais do Qualis, do último Qualis, porque eles tinham vários métodos de análise, e cada grupo de trabalho escolhia um método de análise. E o Qualis das revistas de ciências sociais, o que foi utilizado foi o índice do Google. E o Google é público? Não, o Google é privado.
Então, não há nenhuma diferença, né? A diferença é que lá nós conseguimos ter um olhar muito mais curto, porque nós temos sempre o processo de avaliação das revistas são publicados em março e maio do ano seguinte. Então, eu estou publicando agora com base nas avaliações das revistas de 2023. Então, é um olhar muito próximo. Então, quando for em março, em maio, começam a chegar as avaliações das bases de dados de 2024, do próximo ano. Então, é um olhar muito mais próximo. E eu tinha muita esperança. Por quê? Porque a ciência ela é internacional. Então, a gente publica uma revisão da literatura com base numa busca no Scopus, mas não confia na avaliação da Scopus. A gente faz a revisão da literatura no Web of Science, não, mas eu não confio na avaliação da Web of Science. Então, é um dilema um pouco complexo, e, de fato, a gente vai ter agora, a partir de 2025, vai ter uma franca discussão, porque eu, particularmente, não acredito que esse método ele seja viável do ponto de vista técnico, né? Porque se demoram 2 anos para analisar as revistas, imagine se for por artigo científico, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito mais próximo da parte digital da produção científica, porque, querendo ou não entrando no mérito de que isso pode ou não, ou se é certo ou errado, mas os programas que a gente está vinculados, eles são avaliados com base em métricas. Não é com base em filosofia. Eu vou vir, o programa, nossa, o programa é lindo porque a cor do programa é roxo, eu gosto roxo. Não é bem assim. Então, os critérios devem ser objetivos. Qual é a produção científica do programa? Qual é a produção científica do pesquisador? E essa produção científica ela é mensurada com base em fatores e com base em indicadores. Então, os pesquisadores têm que estar antenados, né? Eu lembro que, por exemplo, no último Qualis aqui, tinha uma estratégia, porque as revistas têm 2 ISSNs, normalmente um de quando a revista era impressa, e outro que a revista, já a versão da revista digital. E que, às vezes, o Qualis avaliava só um ISSN, não avaliava o outro. Então, quando você ia colocar no Lattes, você tinha que olhar qual era o ISSN da revista, que era avaliado pelo Qualis, porque senão não era contabilizado como uma pontuação para o programa. Então, essas métricas elas são estritamente importantes para os pesquisadores e para os programas, que é com base nessas métricas de avaliação que o programa recebe uma nota que facilita, por exemplo, a obtenção e a participação de editais, que facilita, por exemplo, a ampliação do número de vagas, que possibilita os pesquisadores a conseguir incentivos junto à CAPES. Só que a gente precisa perceber, a gente precisa compreender esse sistema métrico de indicadores e esse sistema métrico como funciona. Movido por antes dessa discussão do Qualis, inclusive, movido por essa necessidade, porque eu comecei a ver que os estudantes queriam publicar, que alguns colegas que entravam na carreira queriam muito participar do processo de investigação, mas focavam apenas e unicamente no processo da escrita, que, naturalmente, é o núcleo da pesquisa. Mas terminavam um artigo e não sabiam por onde ir e não tinham uma noção de como realizar. Então, eu me juntei com a professora Neuza Pedro, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. A professora Neuza Pedro é coordenadora do doutorado em Tecnologia da Informação e Comunicação, coordenadora do mestrado em Educação e Tecnologia Digital, coordena diversos programas a nível europeu, e nós escrevemos um livro exatamente com o intuito focado em jovens pesquisadores, em mestrandos e doutorandos, exatamente, abre aspas, desvendando esse mercado e explicando como esses indicadores são importantes e para que a gente possa, efetivamente, no nosso processo de pesquisa, compreender como esse mercado científico trabalha, porque nesse mercado científico nós conseguimos colocar a nossa pesquisa. Porque pesquisa dentro de uma pasta no computador é um relato pessoal. Ok? É um relato pessoal muito bem escrito. Se não está na comunidade científica, se não foi avaliado por pares,
e não tem possibilidade de difusão, a gente não pode considerar como um processo de ciência, porque o processo de ciência, a ciência está baseada na capacidade de replicação, na capacidade de compartilhamento da informação. Então, compartilhar é um ato nobre, só que não é fácil publicar. É um processo muito complexo, é um processo muito demorado. O último artigo meu que saiu agora, depois de revisado 2 rotas, 2 ciclos completos, na hora de mandar, ok, precisamos agora de assinatura de 5 documentos. Transferência de direitos autorais. E muitas vezes você publica um artigo, você matou ali durante 6 meses, e os direitos, você continua com o direito de autor, ou seja, o direito de autor é seu, mas você transfere os direitos para a revista. Você não pode depois replicar aquele artigo científico em outro lugar, porque você não tem o direito do artigo. Vai para a revista. Então, é muito importante a gente compreender esse processo, até propriamente do ponto de vista legal. Por exemplo, eu tenho um artigo que eu publiquei, uma análise bibliométrica na revista de Educação à Distância da Universidade de Múrcia, uma revista muito bem qualificada para a gente lá, é uma revista Q1, então está dentro do quartis superior, está entre 25% das melhores revistas, e os direitos são transferidos, não são meus. Eu sou o autor, o artigo foi publicado, mas os direitos não são meus. Eu não posso, por exemplo, pegar o meu artigo hoje e refazer ele foi feito em inglês, eu não posso hoje, por exemplo, traduzir ele, é um artigo muito grande, com quase 40 páginas, eu não posso, por exemplo, hoje pegar esse artigo e fazer uma versão simplificada para um capítulo de livro em português. Eu não detenho esse direito. Eu tenho que pedir autorização para a editora que publicou o livro. Senão, eu estou cometendo um crime no artigo que eu mesmo fiz. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado e compreender esse processo métrico, principalmente aqui no Brasil, a partir de 2025. Porque o Qualis, bom ou ruim, a gente sabia como funcionava. Mas a partir de eu que entendo e compreendo e gosto da análise bibliométrica, eu não consigo visualizar nos comunicados até agora nenhum tipo de nexo e de nenhum tipo de capacidade de execução. Por quê? Se a CAPES dissesse, não, nós vamos utilizar indicadores estandarizados por artigo, era a melhor coisa do planeta. Porque, por exemplo, a Scopus tem um indicador chamado FWCI, que ele coloca, de 0 a 1 é estandarizado, então ele te dá um índice daquele artigo dentro do seu campo científico. Então, ele diz o impacto individual de cada artigo. Só que a CAPES não utiliza as bases de dados internacionais. Então, esse tipo de avaliação ela é possível, mas quando realizada externamente, através de índices bibliométricos muito bem definidos e estandarizados. Porque o que é que acontece? Os diferentes campos da ciência, possuem diferentes padrões. Então, nas ciências sociais, normalmente, nós temos até 4 autores, nós temos 30, 35 referências. Você vai na área da saúde, você tem 20 autores e 60 referências, 70 referências no artigo científico. Não é menos certo nem mais errado, mas é porque é diferente. Na área da saúde, quem pegou a mistura do sangue e fez a primeira parte da coleta é autor do artigo. Quem analisou tal técnica também é autor do artigo. Quem fez o cálculo estatístico foi outra pessoa, também é autor do artigo. Então, isso não é desmérito nem do campo da saúde, que tem a quantidade alta de autores e, naturalmente, também mais referências, e nem o desmérito para as ciências sociais, que é de forma muito mais reduzido. Então, os artigos têm que ter impacto diferente. Então, os artigos da área da engenharia, da área da saúde, por exemplo, como os artigos têm mais referências, os artigos recebem mais citações. Então, nunca a gente pode comparar, por exemplo, a quantidade de citações de um artigo científico de campos diferentes. Nunca a gente vai poder fazer isso. Cada campo científico tem uma natureza e tem uma condição específica, e isso tem que ser levado em conta
nos processos de análise, por isso que eu estou muito ansioso para poder chegar em 2025 e entender qual vai ser a mágica que eles vão fazer agora para avaliar a qualidade individual de cada artigo publicado por cada pesquisador no Brasil. E o mais importante é qual vai ser o conceito de qualidade deles, porque isso é muito intrínseco. Então, assim, essa é a minha fala. Eu vou deixar com a professora Fátima 2 exemplares desse livro, que eu organizei com a professora Neuza Pedro. Os 2 livros estão disponíveis na editora, na Artesanato Educacional. E esses 2 livros eu acho que eu vou deixar, professora, para a aula que nós vamos fazer de análise de dados, porque daí a gente sorteia os 2 livros, a gente faz uma enquete, e quem ganhar, se tiver online, eu mando online, e se tiver presencial, eu já deixo aqui os 2 livros. Tá bem? Então, acho que eu vou deixar aberto para quem quiser fazer algum comentário, ou quiser fazer uma pergunta para mim ou para a Daniela. Desculpa, me estendi um pouco. Alguém tem uma pergunta presencial? Eu vou começar com uma pergunta online, professor. A Gislaine, né, está nos acompanhando, e ela pergunta, baseado na experiência do professor em publicações internacionais, qual mecanismo de métrica o professor Cássio acredita ser mais adequado? Para a seleção de revista, independente se vai ser publicado no Brasil ou não, eu utilizo as métricas das principais bases de dados. Então, ou seja, eu utilizo as métricas do Scopus, em que quartil a revista está, porque o único motivo é recente. Ele é muito mais recente. E a base de dados. Nas ciências sociais também tem uma característica importante que a gente deve considerar, que é o seguinte: as bases de dados, nomeadamente aqui a Scopus e o Web of Science, elas só contabilizam as suas citações do seu artigo publicado lá, que são citados também por artigos da Scopus. E a Web of Science só considera as citações dos artigos publicados. Então, as bases de dados só olham para dentro da sua base de dados. Ou seja, se você tem um capítulo de livro que foi publicado, que é muito comum nas ciências sociais, e em outras áreas, mas aqui nas ciências sociais, e ele foi citado 200 vezes, e é um artigo que não, e é um capítulo que não foi publicado pela Scopus, por exemplo, isso não entra na métrica, isso não entra nas métricas. Então, é importante, do ponto de vista qualitativo, observar as métricas das bases de dados, em que quartis eles trabalham. Então, eles separam as revistas em 4 quadrantes, são as 25 melhores, depois os 25% das melhores revistas, depois 26 a 50, e aí vai. E um segundo também que serve para um olhar rápido do andamento da publicação, também é o Google Acadêmico. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta online, então, do Douglas. Os alunos de Portugal estão a milhão lá nos acompanhando. Como equilibrar inovação digital e métodos tradicionais, garantindo inclusão e superando desafios de adaptação tecnológica na pesquisa? Oi, Dani. Você pode responder essa? De conhecimento, né, de como que você... Porque tem alguns processos que se modificam drasticamente, né, quando a gente passa de uma forma tradicional para uma digital, mas tem outros que ele não modifica o processo, ele facilita às vezes uma forma de registro, assim, mas a gente não perde essa característica. Por exemplo, a gente pegar uma coisa mais atual hoje em dia, né, de fazer uma análise, por exemplo, com o apoio do ChatGPT, é preciso ter um olhar tradicional sobre o que está sendo feito, de comparação, de uma análise, né, então, que é uma especificidade, que é um foco do pesquisador. Né, então, tem ações ou atividades que a gente desenvolve na pesquisa que são responsabilidade e atribuição do pesquisador ou do grupo de pesquisadores, né, e essas ferramentas elas vêm a apoiar. Né, então, e aí, como é uma variedade muito grande, né, então tem esses processos ali, como o Cássio falou, né, de elaborar uma citação, como for, faz na unha ou usa um software, né, mas esse é um processo mais mecânico, né, assim, que a máquina faz porque é
é muito claro como que se elabora uma referência. Agora, quando a gente passa no campo de análise de uma discussão, que é a principal contribuição de um estudo, da pesquisa, isso supõe ainda, né, o olhar mesmo, né, do pesquisador que está envolvido, e é um processo de construção, de criticidade, de criatividade, que ainda é muito que a gente é capaz de fazer, né, então, eu acho que a gente ainda mescla muito dos processos que são tradicionais e que vão continuar sendo, pelo menos nos próximos anos, né, com a inovação que vai surgindo, que, na verdade, são ferramentas que apoiam, né, mas elas não conduzem a pesquisa. Não sei, Cássio, tu quer complementar também? Não, Dani, exatamente, porque, como eu disse em outra fala aqui, eu repito, eu acho que nós, como estudantes, todos nós sempre continuamos como estudantes, né? Acho que a gente nunca avança desse ponto. A gente tem que ter um processo de gerenciamento do nosso tempo e da nossa energia muito importante, né? Então, é muito importante a gente conseguir gastar a nossa energia com qualidade. E eu não consigo conceber que tarefas mecânicas, que tarefas repetitivas, seja gastar a nossa energia de forma inteligente. Não consigo compreender isso. Então, eu não... É um mantra interno. Então, eu não consigo me conceber gastando 3 horas organizando a referência de um artigo científico. Eu não consigo me conceber fazendo isso. Eu não consigo. Então, eu desenvolvo o meu processo de uma forma que a minha energia, o meu tempo, vai ser muito mais útil para mim. Então, como eu disse, por exemplo, a Dani trouxe aqui, por exemplo, como exemplo, a parte de referenciação. Eu estou navegando numa pesquisa, achei um artigo, acessei. É importante. Fala sobre IA, e isso pode me ser útil um dia. Eu baixo o artigo e arrasto para o Mendeley, para a pasta sobre IA. Pronto, porque quando eu for escrever alguma coisa e eu pensar, eu já li isso, eu já sei onde está. Está dentro da pasta e eu faço a busca dentro do Mendeley, dentro da pasta da IA, sobre aquele termo, e o artigo vai estar lá prontinho, redondinho, com o sistema de marcação de cores, com referenciação, e depois eu jogo, e depois que eu leio, e eu vou utilizar alguma coisa, eu coloco ele na publicação que vai ser feita. Então, isso dá para a gente uma capacidade de gastar o nosso tempo, que é muito valioso do ponto de vista para a pesquisa e para a dedicação, com algo realmente que exerce a nossa característica, que a gente pode, de fato, discutir com a ciência, que pode discutir, e não, de fato, gastar 3 horas fazendo uma referência, para quando mandar para uma revista ainda voltar dizendo que está errado. Que faltou coisa, faltou o DOI, faltou a data, faltou a editora. E se você faz isso dentro de uma ferramenta dessa, 90% do trabalho ela faz sozinha. Então, você só tem que ter uma preocupação. Trouxe o artigo para dentro, confere na lateral se todos os dados estão corretos, é a única vez que você vai fazer para utilizar essa mesma referência em qualquer publicação, em qualquer artigo. Então, é uma questão de gastar a energia de forma mais inteligente e não com tarefas mecânicas e repetitivas. Sim, criativa, né? Ouvindo você falar, e eu acho que é isso. A máquina faz essas coisas que não precisa da inteligência e deixa a inteligência humana para criar o novo, que eu acho que a gente precisa fazer. Que é isso, quer dizer, valorizar o humano para a criação, né? Coisas que você está fazendo lá referência, você não tem tempo para isso. Estabelecer umas novas relações e tudo mais. É por aí. Eu gostei de te ouvir. Um tempo desse, eu estava conversando com uma professora que terminou o doutorado mais ou menos há 10 anos, e eu estava falando sobre análise de dados, Daniela, com N vivo. E eu falando que tem uma curva de aprendizado muito alta, mas no final das contas ajuda bastante e tal. Aí ela disse, você sabe como eu fiz a minha análise, a minha categorização? Eu disse, não, porque ela disse que não utilizou nenhuma ferramenta. Então, ela me mandou uma foto. Então, o que é que ela fez? Ela fez, tipo, 10 entrevistas, transcreveu, foi para uma sala, colocou as 10 entrevistas numa mesa
e comprou canetas marca-texto de cores diferentes. Então, ela veio, por exemplo, categorizando com a cor da caneta. Então, ela vinha em pé, passava na primeira entrevista, corria e vinha para a entrevista 5, aí passava a cor. Então, mas ela fez a categorização, que é exatamente isso que o NVIDIA faz. Só que você sentado na sua cadeira e, no final, ele emite os gráficos de cada categoria, ele emite uma correlação. Então, a pesquisa sempre foi feita. Só que essas ferramentas são feitas exatamente para a gente ganhar produtividade. A gente tem, naturalmente, uma certa curva de aprendizagem, né, que você tem que aprender a utilizar a ferramenta. Você gasta 3, 4, 5, 6 horas para poder aprender uma ferramenta, mas é a única vez. Então, imagine, na minha tese, foram 30 horas de entrevista, eu entrevistei 22 professores. Então, eu ia ter que ir para uma sala gigante, colocar as 22 entrevistas transcritas na mesa, N marca-textos coloridos, N cores, e vim categorizando uma por uma. Então, eu achei isso fantástico, a foto que ela me mandou. Ela descabelada, numa sala gigante, um monte de caneta, folha no chão, uma bagunça. Mas eu achei aquilo fantástico. Por quê? Analisando no conforto que nós fazemos hoje. Por quê? Também ninguém podia entrar na sala e mexer nas coisas, né? Já imaginou chegar a senhora da limpeza, vou juntar aqui os papéis. Pronto, tinha acabado com a tese de doutorado dela. Hoje não, hoje eu faço de manhã, salvo o arquivo e vou para casa. Então, é muito mais cômodo para a gente. Então, ou seja, a gente tem que gastar a nossa energia com que nós nos propomos. Eu não me propus a ser um pesquisador para estar pintando papel com caneta. Senão eu teria feito artes. Né? E, claro, não sairia nada que prestasse, porque meus dotes artísticos são nulos ou negativos. Mas eu vi para ser pesquisador, para correlacionar os dados, para visualizar, para interpretar, trazer a informação que eu tenho aqui e cruzar com outras pesquisas e ver se tem alguém que corrobora com o que eu estou achando, ou alguém que não concorda, mas não concorda por quê. Então, é isso que o pesquisador tem que fazer. Essas tarefas mecânicas, hoje que nós temos ferramentas digitais, para mim é um pouco inconcebível a gente continuar fazendo algumas coisas na unha. Então, quando começo a orientar um aluno do zero, eu falo, olha, eu uso o Mendeley. Você tem a opção de não usar, mas eu não vou corrigir nenhuma referência sua. Você está por conta e risco. Se você adotar o Mendeley, estamos juntos. Se o Mendeley errar, eu estou junto com você. Mas não conte comigo para olhar o tópico de referências, porque eu não admito gastar minha energia com isso, então eu lhe recomendo firmemente o uso. Eu não gosto. Bom, é sua opção, mas eu não vou corrigir referência sua. Você está por conta e risco, porque é inadmissível hoje, para mim, gastar 3 horas, 4 horas, organizando. Numa tese de doutorado, quantas referências tem? 200, 300 referências? Não sei, eu nunca contei. Mas são muitas, né? E você fazer um processo de revisão, e isso está com qualidade, é muito complexo. Então, a referência é um exemplo, por exemplo. É um exemplo disso. Mas há outras tarefas que a gente processa hoje, que se não for através de uma ferramenta, é um trabalho que fica extremamente mecânico. Eu lembro agora que a gente estava conversando no CIAED e você comentou que aumentou muito o número de produções nesses últimos tempos, né, Dani? Uma conversa que a gente teve lá. E essas tecnologias, essas ferramentas, é uma das causas? Uma das causas, sim. Então, por exemplo, o tempo que você gastava antigamente para poder produzir um artigo, enviar para uma revista, pelo correio, para depois mandar para os revisores pelos correios, então isso demorava muito tempo. E hoje, através das ferramentas digitais, tanto a nossa produção científica como o processo editorial, ele também é mais rápido, né? Embora as revistas continuem demorando 6 meses a 1 ano. Isso, porque o processo de avaliação não tem avaliador. Você avaliar uma revista é um trabalho voluntário dos pesquisadores e você gasta um dia para revisar um artigo. Então, nem sempre... Eu particularmente gosto muito, mas eu nem sempre tenho o tempo da qual eu gostaria de me dedicar à revisão. Mas houve um boom, então, no livro que eu até trago, que nos últimos anos tiveram 300 mil novos ISSNs de revista científica. Porque o processo hoje ele é 100% digital. Um software gratuito de revista, que é o OJS,
que 90% das revistas científicas utilizam esse software que gerencia tudo, desde a submissão, da revisão, da publicação, da colocação do DOI. Então, hoje é muito fácil você gerenciar e abrir uma revista científica. Então, é um mercado que se abriu, que está sendo um mercado, inclusive, do ponto de vista comercial, e esses são alguns dos fatores do aumento da quantidade de publicação científica, nomeadamente artigos em revistas com ISSN. Alguém tem mais alguma pergunta? Cássio e Daniela, a gente gostaria muito de agradecer a precisão e a coerência com a qual vocês fizeram essa análise para nos trazer tantas reflexões com relação a isso. Realmente, se várias caixinhas já foram mexidas em função da tecnologia que nós temos, a da pesquisa e de toda essa discussão aí é a próxima. Nós não podemos ficar perdendo tempo numa dinâmica, numa rapidez com que o conhecimento está sendo gerado, fica perdendo tempo em coisas braçais e que, né, nos fazem perder o ritmo de tudo que precisamos. Mais uma vez, eu queria agradecer a percepção que vocês nos trouxeram de quem é o pesquisador, a importância que ele tem na sociedade, né? E se nós já temos máquinas que podem fazer isso, vamos fazer coisas mais superiores e mais importantes, né? Daniela, a gente te agradece muito te conhecer assim hoje, foi muito legal a sua, né, organização de pensamento para trazer para a gente. E convido, né, para que você esteja conosco. E nessas mudanças que nós teremos, né, Cássio, que por enquanto está parecendo mágica na nossa cabeça, né, como que isso vai ser feito, mas assim, porque a gente possa interpretar e contribuir também, né. A Beth esteve comigo numa reunião com a nossa pró-reitoria, né, e nós estamos com uma incumbência, né, de fazer um novo distrito, principalmente nessa questão da contribuição das nossas produções, de tudo aquilo que a gente produz. E eu espero aqui, né, fazer em público isso, de contar com vocês, porque é muito importante isso que vocês colocaram para a gente aqui. Tá? Muito obrigada, mesmo, de coração, tá, Daniela? Muito obrigada. Então, só para finalizar, eu agradeço. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Eu agradeço mais uma vez ao convite de estar aqui em Londrina e poder compartilhar um pouco e conhecer. Eu já conheci alguns, mas só por videoconferência, por chamada do WhatsApp, por telefonema. Mas eu me coloco à disposição, fiquei muito grato pelo convite, poder vir aqui também conhecer Londrina e conhecer a instituição pessoalmente. E eu estou lá, no Instituto de Educação à disposição. Quem estiver mesmo fazendo um turismo em Portugal e quiser passar lá no Instituto de Educação e comer um pastel de Belém e tomar um café comigo, e quiser passar lá no Instituto, tomar um café e comer um pastelzinho, estou lá no Instituto de Educação, que é da Universidade de Lisboa, que fica no centro de Lisboa. A Dani já esteve com a gente lá várias vezes, em seminário de doutorado, já colabora também com a gente lá há bastante tempo. Já fui com Dani validar eu estava até falando com uma colega daqui, que o estudante dela está fazendo um jogo. Disse, olha, a Daniela, lá da Universidade de Santa Catarina, é especialista em jogo. A gente foi validar um jogo que ela fez sobre emoções no Instituto Politécnico de Santarém. Então, a Dani também colabora muito com a gente lá em Portugal. E eu estou à disposição lá na nossa terrinha. Tá bom? E um bom dia a todos. Gostaria de convidar, então, a professora Fátima para entregar uma lembrança para o professor Cássio. Vai faltar mala? Cássio, mais uma vez, né, em nome de todo o distrito, de toda a iniciação científica, dos professores, alunos, né, todos nós aqui, agradecer mais uma vez, né, a sua participação aqui, de ter vindo aqui, né, em Londrina. E a semana que vem você estará com a gente novamente na disciplina ali do Klaus e da Elisa, né? Daqui a pouco eles vão falar um pouquinho. E aí mais um café para você tomar lá, um café londrinense. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.
E Dani, gratidão imensa, muito bom te ouvir novamente. E a gente vai enviar sua lembrança pelo correio, tá bom? Esperamos que no próximo evento esteja aqui conosco presencialmente. Então, muito obrigada. Só um pouquinho, Dani, que não está saindo o som. Eu vou pedir para o pessoal colocar para nós. Pode falar. Ali e dizendo que se articulando, né? Quem sabe para o ano que vem estar presente aí com vocês, conhecer melhor a instituição, né? Que a gente usa as tecnologias, mas o contato humano ainda é bem melhor, né? Mas agradeço aí todo mundo, né? Espero que a gente tenha a possibilidade de se encontrar em outros espaços. E, de fato, passar no CASS é muito bom, conhecer o Instituto, né? E o CASS realmente recebe bastante gente que vai daqui, né? E sempre recebe muito bem lá o pessoal e vale a pena, gente. Então, bom final de semana aí para todo mundo. E obrigada. Obrigada, professor.